Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Não reparem que eu saí da academia e esse foi o momento que deu para gravar o vídeo. Eu não sei se vocês estão ouvindo a barulheira que eu ouço aqui, espero que vocês só ouçam os pássaros, porque tem tanta construção aqui em Moema que está difícil de ter um momento em que nós não escutamos algum barulho de obra. Enfim, vamos falar sobre a Páscoa? Hoje é dia 13 de Aviv, amanhã já é dia 14 de Aviv, o dia que Deus estabeleceu para a Páscoa. Às vezes a gente pensa que a Páscoa ela saiu do nada, saiu de uma caixinha do nada na cabeça de Jesus, que ele decidiu que ia ser quando deu na telha. Mas não é assim. O plano da redenção foi estabelecido por Deus muito antes. Lá atrás, quando Adão caiu, Deus já tinha, antes da fundação do mundo, crucificado o seu cordeiro. Ou seja, Deus já sabia de tudo isso, ele já tinha tudo preparado e ele estabeleceu isso dentro do Cronos a partir da queda de Adão. Aliás, eu até queria sugerir, para a gente não ter que repetir uma ministração de 5 horas aqui, porque vocês nem vão assistir, a nossa Páscoa do ano passado, 2024, procura lá no meu canal do YouTube, que é @MarciaSchoffMaluf. Está em festas, no playlist Festas de Yahvé, procura lá, Páscoa 2024. Ou Festas da Primavera, Festas de Yahvé 2024, onde nós falamos de Páscoa, asmos e primícias. Eu confesso que eu estou assistindo, eu estou acho que na 3ª hora de ministração, e eu estou sendo abençoada pela ministração do ano passado. Nós já estamos caminhando, ministrando Páscoa há mais de 10 anos, então a cada ano o Senhor acrescenta o entendimento, nós crescemos um pouco, nós vamos mais profundo, nós vamos mais alto, e o Senhor tem nos agraciado com esse entendimento das dimensões do Espírito, que é extremamente essencial para o corpo de Cristo compreender. Então, se você puder, vai lá e assiste esse vídeo. Eu não sei se a gente consegue, de repente a gente pode colocar um link em algum lugar aqui na tela, para que vocês possam acessar mais fácil, ou colocar até o link no fim do vídeo, ou aqui aqui embaixo no YouTube, né? Aliás, já que você está aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não o fez ainda, e deixa um comentário, fala para nós de onde você é, se você conhece a Páscoa, se você não conhece, se você acha que a gente deve celebrar as festas de Yahvé ou não. E eu vou te falar já agora por que você deve, por que nós devemos sim ministrar as festas de Yahvé. Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque Jesus celebrou. Terceiro, porque nós sempre devemos celebrar a Cristo todos os dias de nossas vidas, mas se há dias específicos que Ele estabeleceu para isso, por que não fazê-lo? Nós, enquanto nação, celebramos datas que não são bíblicas. Celebramos o Natal fora de época, o nascimento de Jesus não aconteceu em dezembro, mas mesmo assim a gente celebra, ninguém acha ruim. É uma data estabelecida por Constantino, totalmente fora do esquadro, do escopo da Bíblia. E as datas da Páscoa igualmente são mal estabelecidas, mesmo assim a gente vai lá no calendário de acordo com a nossa nação e a gente celebra. Então, por que não celebrar direito, celebrar com categoria, celebrar como está na Bíblia? Mas, Márcia, qual é o castigo se eu não celebrar? Nenhum. Mas Deus nos deu presentes, pepitas, pérolas na palavra de Deus, revelação, para que nós pudéssemos ser abençoados. Toda a obra da redenção ela é feita para nós. Porque nós somos os que caímos, então Deus estabelece um calendário de redenção para que nós pudéssemos nos beneficiarmos. Se Ele nos deu presentes, nós não abrimos esses presentes, nós não desfrutamos desses presentes. Então é a mesma coisa, por exemplo, a salvação ela é pela graça mediante a fé. Então, pela graça, Deus fez tudo. Ele fez toda a obra de salvação, Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida pela nossa vida, Ele foi para o madeiro, Ele levou a maldição sobre si, Ele fez tudo, isso é graça. Ele fez para nós, foi de graça, para Ele custou tudo. Mas nós ainda
não recebemos essa salvação se nós não entrarmos nela mediante a fé. Então nós temos de crer para receber só. Um absurdo. Também acho muito pouco que a gente tem que fazer para receber esse presente de eternidade com Deus. Mas sempre as pessoas me falam, né, Márcia, você devia cobrar para fazer as coisas, você devia cobrar, vender seu material, nananã, porque as pessoas não valorizam o que é de graça. E no caso de Jesus, isso é muito verdade. Porque ele fez de graça, para mim me custa só a fé, e mesmo assim a gente não crê. Desdenha, cospe no sacrifício de Jesus, transforma o sacrifício de Jesus. Além de mudar a data, a gente ainda transforma num coelho que bota ovos e ovos de chocolate. Sangue de Jesus tem poder. Que humanidade imbecilizada, emburrecida é essa que celebra a festa mais importante do calendário cristão com um monte de simbologia pagã e ainda vende isso para as nossas crianças como se fosse real. Isso é uma abominação. E a igreja que faz caça aos ovos, vocês vão me desculpar, anátema. Não dá para compreender uma igreja cristã que, sob a pecha, o manto do evangelismo, vai usar ovos de Páscoa e coelhos de Páscoa no dia da morte do nosso Salvador. Aquilo que lhe custou tudo, nós vituperamos, cuspimos nele. Respira, pensa bem no que eu acabei de falar. É extremamente sério. Nós estávamos indo para os quintos dos infernos quando Jesus falou, eu vou por você. E a festa da Páscoa é exatamente isso. A festa de Asmos é exatamente isso. Jesus morre a minha morte naquela cruz para que eu não tenha que morrer essa morte. Ele vai ao Hades para que eu não tenha de descer ao Hades. E ele ressuscita para que eu possa ressuscitar com ele, desse meu estado de estar com o meu espírito morto em delitos e pecados. Então eu já falei de 3 festas, que sim nós devemos celebrar, porque elas honram e adoram, celebram a obra do nosso Salvador, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. Ele morre no dia da festa da Páscoa, estabelecida há 1400 anos lá em Moisés. Sim, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. E nós celebramos o que ele cumpriu da lei, porque isso nos deu vida. Ele foi sepultado no dia da festa de Asmos e ele ressuscita no dia da festa de primícias. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é gloriosa. Jesus estabeleceu para nós a salvação para que nós não ficássemos perdidos. Ele nos encontrou novamente. E é isso que nós estamos celebrando ao celebrarmos Páscoa, Asmos e primícias. Venha conhecer um pouquinho mais, venha aprender um pouquinho mais, se você quiser estar conosco, sábado, amanhã, dia 12 de abril, às 16 horas, em São Paulo. Se você tem esse dia livre e você mora em São Paulo, nós temos algumas pouquíssimas inscrições ainda, algumas vagas ainda, porque olha, essa festa da Páscoa a gente vai fazer todo o ato profético, são 5 taças de vinho ou de suco para quem não toma vinho. Nós vamos comer o cordeiro, segundo a especificação da Páscoa, segundo a festa de Yahvé, o tempo determinado por Yahvé. A gente vai fazer tudo conforme está na Bíblia, não conforme tradições judaicas, tradições rabínicas ou tradições cristãs, porque você cristão que está comendo peixe também não entendeu bulhufas dessa festa. Venha aprender o verdadeiro significado da Páscoa e quando nós celebramos e nós comemos as ervas amargas, o pão asmo e o cordeiro, qual é a simbologia de cada um desses elementos? Aliás, foi o que Jesus comeu na sua festa, na sua celebração da última ceia que ele fez com os seus discípulos. Eles comeram o cordeiro, eles comeram ervas amargas para lembrar da amargura do Egito. Nós vamos lembrar da amargura de quando estávamos no mundo, porque nós temos um paralelo do que aconteceu com Israel e o que acontece conosco.
Israel sai do Egito, nós saímos do mundo. Israel atravessou um deserto para chegar no mar, nós atravessamos um deserto de momento de guerra espiritual até a gente chegar no nosso batismo. Israel atravessa o mar e chega do outro lado em novidade de vida, um novo tempo. O inimigo foi afogado naquele mar, nós vamos atravessar mergulhando nas águas do batismo e saindo em novidade de vida do outro lado. E então eles caminharam mais 50 dias até chegar no Monte Sinai, onde Deus deu para eles a lei, a palavra. Nós vamos caminhar, entre aspas, até o Sinai, no Espírito, e vamos receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Lembra, então, que chega lá em Atos 2, está escrito assim, no dia de Pentecostes, quer dizer que esse dia já era estabelecido, não foi estabelecido lá, não aconteceu do nada, caiu o Espírito Santo em qualquer dia, não. Jesus anda com eles depois da sua ressurreição 40 dias, ele ascende aos céus e ele fala, espera o Espírito lá em Jerusalém. Eles esperaram 10 dias, 50 dias, exatamente o protocolo do tempo determinado por Deus, para que o Espírito Santo viesse no 50º dia. Então eles já estavam reunidos no dia de uma festa pré-estabelecida, e o Espírito Santo veio e cumpriu a festa das semanas, a festa de Pentecostes. É importante a gente entender um pouquinho melhor aquilo em que nós cremos. Nós temos mania de nos fixarmos em tradições de homens e muitas vezes nem sabemos por que raios algumas pessoas comem peixe na Páscoa. Talvez porque não compreendam o mandamento bíblico. Ou talvez porque eles vêm de uma linhagem, uma tradição cristã que está ainda debaixo da maldição de Constantino, que foi, a parte dessa maldição foi perpetuada até depois da reforma de Lutero. E é uma parte que nos foi roubada da igreja há muito tempo, especialmente pelo antissemitismo. Porque a igreja, em algum momento, ela começou a rejeitar os judeus. Porque os judeus rejeitaram a Jesus, a igreja rejeitou os judeus. Mas leia em Romanos 9, 10 e 11, que Paulo mesmo fala, gente, cuidado, ele está falando com os gentios, ele fala, cuidado, gentios, que vocês não rejeitem aqueles que Deus não rejeitou. Nós temos um tempo para voltar e enquanto nós não voltamos, vocês precisam decolar. E depois haverá o tempo em que nós também voltaremos. Mas a gente fala, eu não gosto dos judeus porque eles mataram Jesus, e aí eu rejeito, eu não consigo entender a lei. Jesus, ele não veio com nenhum fundamento, ele foi o judeu dos judeus, ele viveu toda a lei porque ele é a lei, ele cumpre toda a lei. Se nós divorciamos o cristianismo, o Novo Testamento do Antigo Testamento, é como se nós rasgássemos um pedaço de Jesus, é como se a gente rasgasse ele no meio, a gente fica sem entender por que ele fez certas coisas, porque ele viveu, é como se ficasse faltando um pedaço da revelação. Nós precisamos resgatar o que Deus estabeleceu de fundamentos, porque senão a casa do cristianismo que a gente tem, ela fica uma casa bamba, construída sobre a areia. Ela precisa ser uma casa forte, construída sobre a rocha que é Jesus. E entender esses fundamentos que estão lá na lei de Moisés, que estão nos profetas, nos ajudarão a viver de forma mais plena. Não, nós não estamos vivendo... Não estamos virando judeus ou sendo judaizantes, de jeito nenhum. Tanto que a gente nem celebra, aliás, a festa judaica ou a festa rabínica, justamente porque eles torcem algumas coisas por rejeitarem a Jesus. Mas o que está na Bíblia é o que está na Bíblia é revelação de Deus. O que Moisés registra é inspirado pelo próprio Deus, ele só está ditando, ele só está escrevendo o que Deus ditou. Então nós precisamos buscar essa revelação, não para estarmos mais debaixo da lei, mas para estarmos dentro do cumprimento da lei, que é em Cristo, em quem nós estamos. Amém? Então fica de novo o convite, amanhã, sábado às 16 horas, se você não fez ainda a sua inscrição e você pode fazer, corre porque vai acabar, hoje eu ainda vou fechar essa inscrição, estou só esperando chegar um número de inscritos que cabe no nosso espaço. Aliás, eu acho que faltam só mais uns 3 ou 4 lugares, então corre lá, entra no www.casadagloria.net, você vai encontrar lá no nosso calendário, clica lá
você vai ver a ficha de inscrição que você precisa sim preencher, e eu preciso receber esse comprovante para você poder receber o endereço, ok? Se você, porventura, não puder vir à nossa celebração de Páscoa amanhã, sei lá, está em cima da hora, não posso pagar, não sei o quê, você pode ir na celebração do dia 13, que é domingo. Nós estaremos lá com o pessoal da Igreja Batista das Nações em Osasco, São Paulo. Osasco. Pertinho de Barueri, Carapicuíba, é isso? Alphaville, não sei se Carapicuíba é para aquele lado, mas é pertinho de Barueri e pertinho de Alphaville. E você é nosso convidado. Não precisa de inscrição nem nada, é só chegar lá à Igreja Batista das Nações às 18 horas no domingo. As duas celebrações vão ser muito diferentes, então se você for às duas, você está no lucro. Mas a melhor de todas mesmo, para você receber todo o ensino, que é extremamente profundo e glorioso, você entra lá no nosso YouTube, Márcia Schoff Maluf, playlist Festas de Yahvé, procura Páscoa de 2024, ou a Páscoa de 2023 também foi boa. Com todos os descontos, com a nossa câmera que fica me perdendo toda hora, eu canso de tentar pedir para os meninos me alcançarem, mas eles não me alcançam, eu corro e eles não correm, eu sumo. Eu preciso de um super-homem atrás da câmera, porque eu saio correndo, saio andando, saio dançando, eles me perdem pelo caminho. Mas é isso. Tá aí o convite. Amo vocês são uma bênção. Que essa Páscoa seja algo que te leve para um novo patamar de glória no Senhor, que você mergulhe mais fundo, que você venha ter mais intimidade com Ele, que você consiga voar mais alto e que você se deleite na presença do Senhor e consiga louvá-lo por tudo que Ele fez e com o entendimento do que Ele fez. Amém? Eu te abençoo para a sua celebração de Páscoa, seja esse fim de semana, no meio da semana ou na semana que vem, não sei quando você vai celebrar, mas eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.